Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso podcast Gestão Inteligente. Lembrando que o nosso podcast ele é um programa e um projeto institucional do Instituto Federal do Paraná, aqui do campus de Assis Chateaubriand, juntamente com a Prefeitura Municipal. E contamos com a participação de docentes, comunidade externa e os alunos do curso de Gestão Comercial. E hoje estamos aqui com um programa especial de uma menina que beijava as paredes dizendo que seria famosa. Nasceu de uma mulher que aprendeu a brilhar de dentro para fora. Seja muito bem-vinda, Leisiane Almeida, mais conhecida como Leise. Sim. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Muito feliz, você que é a nossa conterrânea aqui na cidade de Assis Chateaubriand. Sim, eu que agradeço, Keila, pelo convite. Muito legal essa iniciativa de vocês. E eu me senti assim honrada em participar. Quando você me convidou, eu tenho uma viagem para fazer já essa semana. Eu falei, não, deixa eu ir logo resolver isso, que eu estava muito assim contente pelo convite em participar desse bate-papo, contar um pouquinho da minha história, de como foi meu trajeto aí nessa vida. Bom. Ô, Leise, conta um pouquinho para nós como é que foi a sua saída de Assis, como que foi essa questão de participar, como que saiu essa ideia de você pensar em ser bailarina. Sim, deixa eu só explicar, né? Esse negócio de beijar a parede, ela queria ser famosa. A minha mãe fala que eu tinha 5 aninhos e eu fazia isso, que eu sempre tive autoestima muito boa, sabe? Que eu nunca fiquei assim pensando no que as pessoas iam falar e ficava preocupada com as coisas, né? Então, ela fala que eu sempre fui assim. A minha mãe não, minha mãe sempre teve mais medo, a minha mãe sempre foi mais pé no chão. Acho que é pela vida dela, né? Pelo tudo que ela já viveu. Então, sempre pensei em ir embora de Assis, mas tinha muito medo. Na verdade, eu tinha medo de ir até para Toledo, aqui na cidade vizinha. Aí depois veio essa oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, mas antes disso eu estudei, fiz faculdade, fiz bastante coisa aqui em Assis, viu? Bom, e como é que foi começando? Você assim que era menina, criança, você estava aqui na cidade de Assis, num colégio. Sim. E você via na televisão aquela questão de você, um dia eu vou estar ali também. Como é que foi você estar e pensar, não, um dia eu vou estar como essas bailarinas, um dia eu quero estar num programa de televisão. Como é que foi surgindo isso assim de você? Na verdade, nunca passou na minha cabeça dançar no Balé do Faustão. Porque eu sou da área da educação física. A dança, eu fazia jazz, balé, mas nada assim muito profissional. E desde pequena, desde assim com meus 11, 12 anos, eu sempre participava de desfiles aqui na cidade, de concursos. Mas eu vou confessar para você, eu perdia todos, tá? Mas isso não me abalava, não. Eu perdia todos, não ganhava nem terceiro lugar. Mas eu participava de tudo que tinha aqui na cidade. E a minha mãe sempre assim, vai estudar, menina, vai estudar. E estudei. Fiz educação física, me apaixonei pela graduação, mas antes de começar a educação física, eu queria ser bancária, eu queria trabalhar. Eu achava muito chique. Eu comecei a trabalhar numa academia, meio período tipo num banco, assim, banesco. E daí, menina, fiquei meio período nesse lugar, voltei para academia. Falei, não, eu quero essa vida alegre de academia, porque academia é alegria, você vai lá porque você tá bem, né? Ninguém vai para academia porque tá triste. Se você tá triste, é o último lugar que você quer ir. Então, eu me preparei, eu estudei, fiz minha faculdade, aí depois apareceu a oportunidade de eu ir pro Rio de Janeiro. Eu tinha uma mala e um sonho, né? Tinha R$500 no bolso para ir pro Rio de Janeiro. 3 amigos aqui da região, colegas que eu nem conhecia muito bem, estavam já no Rio de Janeiro, mas eles estavam fazendo figuração lá. Quando eu cheguei, não era nada de balé, nem passava na minha cabeça balé. Eu fui lá para fazer figuração e foi bem complicado no começo. Você chega no Rio de Janeiro de avião, é uma coisa. Você chega no Rio de Janeiro de ônibus, não é aquele Rio de Janeiro lindo que você vê por cima, aquelas praias. 3 dias chorando, mas passou rapidinho. Com 3 dias já fui para a Globo, já fiz minha primeira figuração. E comecei assim, fazendo figuração, fazendo eventos, não trabalhando na minha área de educação física.
só nesse meio artístico mesmo. Mas como que você ficou sabendo? Você fez alguma inscrição para participar? Tinha algum um edital? Não sei se seria esse nome. É aberto para o pessoal se inscrever para bailarina? Ou era algo contínuo que as pessoas podiam se apresentar? Como é que era feito esses testes lá? O que eles levavam em consideração? Se é bonita, se não é, se é gorda, se é magra, mais ou menos assim, se tinha alguma coisa nesse sentido. Eu estava fazendo figuração, aí 8 meses que eu já estava no Rio, uma menina na figuração falou para mim, por que você não faz o teste do Balé do Faustão? Eu falei, eu falei, não, mas eu nem danço, nada a ver comigo. Ela, não, tem que ser bonita, tal, simpática. Aí foi quando eu me inscrevi. Eu não lembro na época se a gente mandava e-mail, eu falei com o coreógrafo da época. Aí eu peguei e me inscrevi, fui lá e fiz o teste, cheguei na Globo, tinha 100 meninas fazendo o teste. Nossa Senhora, bastante. E todas bailarinas, perna na cabeça e girando, e eu olhando aquilo tudo. Aí eu entrei por outro portão, e acho que são 4 entradas, né? Uhum. E tem as dos figurantes, do pessoal que vai fazer entrega e dos artistas. Aí nesse dia eu entrei pelos artistas, andei com aquele carrinho, já estava me sentindo a bailarina do Faustão. Eu acho que foi tanta energia que eu consegui passar. Aí fiz o teste, tinha que dançar, fazer alguma dança, mas você que tinha que improvisar. Eu não fiz nada, só mexi de um lado pro outro. Uhum. Eu não sabia fazer aquele monte de coisa. Mas tinha uma música específica que tinha que dançar? Mas eu só sorri, fiquei mexendo assim, dei um giro meio atrapalhada. E foi esse meu teste, porque eu conseguia ver as meninas fazendo o teste delas. Uhum. Jogava a perna, espacava, e eu falei, meu Deus, e fui embora para minha casa. Passou 5 dias, eles me ligaram dizendo que eu tinha passado do teste. Quase desmaiei. Era para eu chegar na Globo 11 horas para conversar, eu cheguei 9, eu entendi tudo errado. Tava tão emocionada. Aí liguei para minha mãe, eles vão registrar sua carteira? Eu falei, mãe, você precisa entender que é o Faustão, é a Globo. Minha mãe não tá nem aí para isso. Minha mãe é super simples, continua igualzinha. Eu só queria saber se eu ia ter um registro, o que eu ganharia trabalhando ali. Falei, mãe, não sei o que vai acontecer, mas eu só sei que eu vou trabalhar na televisão. Aí eu fui lá, passei no teste, conversei com todo mundo. Aí eu vi que o negócio era bem sério, que você fica com medo, você não sabe se você vai ter alguma proposta indecente, o que eles vão te falar, porque você escuta muito falar nisso, né? Aí, principalmente quando vai alguns artistas, algumas coisas assim, a gente ouve, que dá em cima alguma coisa. E lá atrás os bastidores, vocês passavam por esse tipo de coisa? E os artistas passavam assim, mal olhava para vocês assim? É uma empresa igual qualquer outra empresa. Todo mundo fazendo o seu trabalho, todo mundo na sua função. Você não tem nem tempo de ficar conversando, de falar com alguém ali dentro, sabe? É bem sério mesmo. E a produção da Globo, eles são demais, assim. O Faustão é um ser humano incrível. O Faustão, ele é a pessoa mais humilde, mais generosa que existe no mundo. Às vezes as pessoas falam, o Faustão interrompe, o Faustão deixa falar. É porque o Faustão, ele é muito inteligente, ele é muito rápido, é um programa ao vivo. Então, a pessoa fica enrolando, ele tem que cortar, porque aquilo ali vale muito dinheiro, né? Cada minuto aquele programa. E ele é muito rápido, ele tem umas sacadas, né, muito boas. E o Faustão sempre foi assim, um patrão incrível. Se eu te contar que fora das câmeras ele é muito tímido. Nossa, muito. Não parecia, né? É lá, ele falava com todo mundo, papá. E quando ele cortava mesmo, até mesmo quando nós assistíamos a televisão, falava assim, mas por que ele tinha que fazer isso? Deixa a pessoa falar. E ele queria ficar falando junto. Não, é porque ele é muito rápido, né? Ele é muito inteligente. Uhum. E pessoalmente, a gente ia fazer alguma reunião assim, ele não conseguia desenvolver um assunto. Ele fica com vergonha, aquele monte de mulher, 40 meninas na frente dele. Aí ele fica repetindo a mesma coisa, assim, e direcionando umas 3, 4 bailarinas. Ele não consegue falar muito ali na nossa frente, sabe? Porque a gente tinha bastante contato, assim, com ele, reuniões, festas de final do ano na casa dele. Então, era uma família mesmo. Eu amei, eu acho que mudou a minha vida ter trabalhado ali, em todos os sentidos. E tinha também competição entre as bailarinas? Eu quero aparecer na frente. Não, eu quero o quê? Alguma coisa assim, para poder aparecer melhor na câmera, alguma coisa assim? Porque se toda empresa, às vezes nós vemos que tem alguns detalhes, algumas picuinhas assim, lá entre as bailarinas também. Não, eu vou ficar aqui porque eu quero me aparecer mais. Aqui não sei o quê. Tinha alguma coisa assim também? Na verdade, o Balé do Faustão é o seguinte. As coreógrafas, elas tentam deixar quem dança melhor na frente. Porque é o trabalho delas que vai estar ali em jogo.
Mas muitas vezes elas têm que colocar quem a produção quer, quem o Faustão quer. Porque ele não entende muito quem dança, quem não dança. Então é isso que eu te falei. A menina, para trabalhar na televisão, você tem que ser bonita. Porque dançar, você vai aprender, nem que não esteja tão perfeito, mas você vai conseguir. Então, elas gostariam que ficasse só na linha de frente as que dançam muito, que é até melhor para as modelos, para as que não dançam pegar a coreografia. Mas ele, às vezes, quer que fica a que ele quer. Então, não existia competição de briga, de nada. Existia essa competição de... Com certeza, todo mundo quer ficar na frente. Com certeza, todo mundo quer estar em quadro, quer aparecer mais, quer ter essa oportunidade, mas também era um risco. Porque se ele olhasse para sua cara e não gostasse mais de você e tivesse enjoado, teve muitas meninas que saíram assim muito rápido. Por conta disso. Você está muito em evidência, você é alvo, né? De tudo, de fofoca, de brigas. Então, quanto mais você ficar no seu canto, quietinha, mais tempo você fica ali na casa. Ah, entendi. E você comentou assim que também no início foi muito difícil você chegar lá no Rio de Janeiro, uma cidade grande para quem saiu aqui do interior de Assis Chateaubriand. Você chorava à noite, longe de casa, mas se manteve firme lá. E quando você falou ali da sua mãe, que a sua mãe ficava falando, você veja assim que seus olhos brilham. Sim. Quando você fala da sua mãe. Qual que foi o papel da sua mãe nesse momento, nessa força toda que você teve para superar essas dificuldades lá no Rio de Janeiro? Ai, sempre muita oração, muita fé. A igreja estava fechada, eu ia para a igreja, sentava lá sozinha e ficava rezando. Eu encontrei uma igreja muito boa que tinha uma vez na semana um momento de adoração ao Espírito Santo, que acho que foi a adoração mais linda que eu já fui na minha vida nessa igreja. Ela chamava Igreja São Marcos. Então, era lá que eu buscava a minha força para não voltar. A minha mãe chegava a falar para mim: volta, eu te ajudo, eu te dou um carro para você ficar, que minha mãe não mora no Brasil, ela está há 21 anos em Portugal. Então, quando você foi para lá, ela já estava em Portugal? Já estava em Portugal. Ah, entendi. E lá fora você assiste muito a Record, que só fala das tragédias do Rio de Janeiro. E graças a Deus, eu fiquei no Rio acho que quase 10 anos, eu nunca presenciei nada. Nem um assalto, nem um arrastão na praia, nada, sabe que é nada? Então, assim, a gente olha o Rio de Janeiro na televisão, mas não é isso que tem lá. Você não vive naquele meio. Tem perigo, todo lugar tem. Só que não é tudo isso que a televisão mostra, né? Então ela tinha medo, é normal, né? Todos os pais querem os filhos embaixo das asas ali. E eu falando para ela que eu não ia voltar, que eu ia ficar lá, que eu ia conseguir. E lá no Rio eu tenho uma tia que é irmã da minha avó, que eu não foi conhecia. Na casa dela que você ficou ou não? Ela só me deu uma ajuda. Fiquei uns dias só na casa dela. E ela falava: não desiste, porque era para eu ter sido uma costureira muito famosa e eu tive medo de arriscar. Então, ela não deixava, você não vai embora, você vai ficar, não tenha medo. E a minha mãe já tinha muito medo, né, de eu voltar. Ela queria que eu voltasse para estar aqui, né? Que aqui em Assis é muito mais tranquilo, né, do que lá. Então, essa tia me deu muito apoio. A tia Selma foi, assim, uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida. E quando chegava os domingos, assim, a sua família te ligava, falava assim: Leis, daqui a pouco nós vamos te ver. Eu não sei se você tem irmão ou irmã, e ficava todo mundo sentado na frente da televisão, esperando você aparecer. Ah, eu te vi, não sei o quê. Sim. Alguma coisa nesse sentido. O que eles falavam para você ao final de cada programa? Eles faziam um feedback: eu te vi, você dançou legal. Eu tenho um irmão chamado Renê e uma irmã chamada Ana Júlia. Ana Júlia acho que era a menorzinha. Eles sempre olhando, falando, comentando, me ligando, a família inteira. Eu consegui que 2 vezes fosse Caravanas de Assis. Que legal. Então, foi ônibus aqui com 40 pessoas, uma festa. Eles falam, assim, todo mundo que me encontra, que esteve nesse dia, fala: foi muito legal, foi muito divertido. E teve caravana de Maringá também, onde tem minha família. E as pessoas falavam: ai, tô te assistindo, tô te olhando, tô te vendo na televisão. E é muito louco você tá ali na televisão do lado do Faustão, né? Era um programa, assim, muito legal. Sinto muita falta de ter o Faustão e o balé ali atrás, né? Que as pessoas, a gente passava alegria, né? Tem muitas pessoas que estão em casa doente, com depressão, com alguma deficiência que não podem sair. Então, a alegria era assistir o Domingão do Faustão, né? Então, isso era muito, muito gratificante. E até que antigamente, o que a gente percebe? Não tinha os streamings, não tinha essas redes sociais. Não. E a diversão das pessoas era em ficar
no domingo, na frente da televisão, ou vendo o programa do Gugu, ou vendo o Domingão do Faustão. Sim. E querendo ou não, era um momento que as pessoas, as famílias se uniam na frente da televisão, conversavam ali no intervalo, e hoje parece que ter perdido um pouco e ter entrado as mídias sociais, essas redes sociais, TikTok, daí agora fica cada um no seu cantinho, lá no celular, e não vê mais essa questão de família unida, né? Que antigamente tinha muito. Tinha muito disso. Na época que eu estive ali na televisão, era uma época que todo mundo assistia ainda a televisão, né? Hoje em dia, como você mesmo falou, as pessoas estão cada hora não querendo mais televisão aberta, querendo só outro tipo de programa e telefone, né? Então eu peguei uma época boa. Eu saí do balé, logo entrou a pandemia. Então, a última leva de bailarina, elas estavam de máscara, então as pessoas quase não lembram. Então, lembram mais da minha época do que a época das últimas meninas que estiveram lá. Eu saí, na verdade, por conta que nós voltamos a morar aqui em Assis. Eles não saíram comigo, eu que tive que pedir para sair, senão eu ficaria até eles me mandarem embora. Desses quase 8 anos, mais ou menos, que você ficou Sim. no balé, né? Teve altos e baixos, tudo. Qual que foi um momento mais desafiador e o que você aprendeu com ele lá? Olha, desde o início foi desafiador, porque como eu não vim da dança, eu tive que ficar ensaiando 5 meses para estrear. As meninas que vêm da dança, com 1 mês elas já estão no palco dançando, porque tem que pegar quase 50 coreografias. Então, eu ensaiei, peguei as coreografias e estreiei. A coreógrafa foi mandada embora, aí veio uma outra pessoa, eu tive que pegar tudo de novo, aí eu voltei a estaca zero. Então, sempre foi desafiador, porque todas as vezes que ia ter o musical, a gente tinha 50 coreografias, aí ia ter o musical, ao invés de Sangalo ia cantar, era tudo novo de novo. Nossa, eu nem dormia, assim. Você fica desesperado, você tem que estudar em casa, tem que assistir vídeo. Porque é um grupo, né? Eu falo que tudo que é em grupo, você não pode entregar 5%, tem que entregar 10%, porque senão você atrapalha a sua amiga. Eu falava para as meninas que entravam lá, falava assim, olha, que você não tem que ser a melhor bailarina, você tem que ser esperta. Porque são desenhos, são câmeras. Eram várias câmeras na tua frente. Então, você tem que saber a hora que uma câmera está ligada, a hora que é a outra, a hora que é a outra, a hora que você pode descansar, a hora que você está em quadro. E vocês passavam por algum treinamento, mais ou menos, de como se comportar na frente das câmeras? Não. Alguma coisa assim, ó, dança aí e pronto. Jogava lá, sim, te coloca lá. No meu primeiro programa, ali, segundo, meu Deus, eu fiz muita coisa errada. Você esquece, arruma a roupa, e você quer botar o dedo no nariz. Porque tinha um espelho bem do meu lado, aí quando você estava aparecendo. Então, tem muita coisa que no começo que você não tem experiência, e você não pode perder a pose, né? Se a câmera está atrás do Faustão e a câmera está nele, você tem que estar na pose, você sai quebrada, assim, uma dor nas costas, nos pés, que o salto era muito alto. Então, assim, é bem cansativo. Eu falo que sempre nós tivemos vários desafios ali quando você entra desde o início, bastante desafios. E mesmo eu estando no balé, eu comecei a dar aula de personal no Rio também. Eu fazia as duas coisas, porque não dava para viver só com o dinheiro do balé. Aí eu também trabalhava nos dois, trabalhava de domingo a domingo. Tava no Rio de Janeiro para ganhar dinheiro. Não fui lá para fazer festa. E uma coisa, quando você vinha para Assis, para visitar, acho que seus irmãos estavam aqui ainda, tinha alguém da tua família aqui, quando na rua você encontrava as pessoas, ou até mesmo as crianças, e ela falava, se elas viam você como uma famosa, o que elas falavam para você? Ah, eu quero ser igual você, alguma coisa, o que você sentia aquele carinho, como é que era? Sempre muito carinho, as pessoas sempre falaram, até hoje. Se eu falo que eu trabalhei no Balé do Faustão, como que ele é? A primeira coisa que pergunta é dele, né? Como que é o Faustão? Aí eu sempre recebia convites para ser jurada dos concursos aqui na região, para fazer as coisas aqui por perto aqui. Mas uma coisa que eu acho muito legal, que hoje em dia com o Instagram, com a rede social, as pessoas hoje conhecem a Leise Almeida, já estão, não é mais por causa do Faustão. Então, eu estou construindo o meu nome agora, né? A minha imagem. Isso é muito legal.
Isso, porque daí antes era rotulado como se fosse a Lazy do Faustão. Isso. Agora já é a Lazy Almeida, a Lazy YouTuber, né? Sim. Criadora de conteúdos, já está criando uma marca sua específica para você... as pessoas já desvincularem um pouco, né? Porque foi um outro momento e você vive em outro momento da sua vida. E até mesmo desse novo momento da sua vida foi quando você voltou para cá, mesmo com tanto brilho que você tinha lá, tanta correria de palco, personal, voltou para Assis. O que te fez entender que a verdadeira felicidade estava voltar às suas origens? Eu casei, né, com o Alessandro, que é de Assis, né, meu marido. Conheci ele em São Paulo, mas nós dois saímos daqui. E sempre a gente teve isso em mente. A nossa vida era São Paulo e Rio de Janeiro quando nós estávamos trabalhando. A gente não está mais trabalhando, a gente volta para nossa casa, que a nossa casa fica aqui fechada. Porque aqui o custo de vida é menor, você está perto da família. Lá nós não tínhamos ninguém em São Paulo. Tínhamos amigos, mas amigos cada um tem a sua vida, né? Então, a gente voltou pela família. Eu acredito que se eu não tivesse conhecido ele, eu não teria voltado a morar aqui. Eu viria passear. Estaria numa cidade maior, mas aqui para criar filhos, né? A segurança que a gente tem. Temos tudo aqui, né? Escola boa, tem tudo aqui. Então, não tem por que ficar em São Paulo. Quando eu quero, eu vou lá passear. As pessoas perguntam, mas você não sente falta? Se eu sente falta, eu pego e vou para lá passear. Eu acho que eu falo comigo mesma, assim, eu seria muito... eu estaria cuspindo em tudo que eu conquistei se eu ficasse murmurando. Porque eu falo, olha como eu saí daqui. Aquela menina do BNH, que tinha uma vida simples. Eu nunca fui da sociedade aqui. Eu sempre tive uma vida mais reservada, não tenho sobrenome. Você mesmo falou, né, que aqui é muito... quem é você? Quem é seu pai, sua mãe? Então, eu sempre fui uma menina ali, reservada, anônima. Aí você volta... Eu trabalhei na televisão, no Faustão, casada com o Alessandro, ex-jogador de futebol. Então, tudo muda, morando numa casa maravilhosa, uma família, minha filha. Então, assim, eu só agradeço. Nem um minuto eu vou murmurar e vou dizer que eu queria estar lá. Não, estou muito feliz aqui. Eu também penso um pouquinho assim, igual você, porque aqui a gente mora numa cidade pequenininha que quase não tem algumas coisas. A gente tem que ir para cidades vizinhas, Toledo, Cascavel, médico, em algum restaurante. Mas aquela facilidade de ser uma cidade tranquila, calma, que você pode caminhar ali e ficar brincando com a criança na rua. Eu falo para todo mundo, não tem preço. Eu continuaria também morando aqui em Assis. Eu tô com vontade de passear, vou para Toledo, vou para Cascavel, vai para Foz, que é perto. Mas viver aquela loucura, porque eu vivi também 10 anos numa capital e não é fácil. Aquele movimento, barulho, você sempre ligado, quase mil ali, tua adrenalina. Você não vive, né? A vida passa muito rápido. E você leva 20, 30 minutos para chegar no lugar e aqui a gente leva 2 minutos, 3 minutos, estamos chegando ali. Mas conta um pouquinho para nós como que foi que você conheceu o Alessandro. Sim. Assim, ele era jogador ainda? Foi alguém que apresentou vocês? Porque como vocês dois eram daqui de Assis, nunca tinha se visto. Não. Nós somos 6 anos de diferença, né? Então ele saiu daqui com 13 anos. Eu era pequena, tinha 7. E aí ele já estava no Corinthians, eu no Rio, no balé já do Faustão, a irmã dele. Ela era minha aluna aqui. Antes de eu ir embora, eu dava aula de ginástica personal. Aí eu acho que ela comentou com ele que tinha uma menina de Assis que estava dançando no balé do Faustão. Aí ele mandou uma mensagem no Orkut. Oi, conterrânea, tudo bem? Que legal. Aí nós conversamos ali uns meses, tá? Ele me chamou para ir para São Paulo numa festa, acabou que eu não fui, perdemos o contato, comecei a namorar um rapaz no Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos namorando. Depois de 2 anos que eu separei, nós voltamos a conversar pelo Facebook. Ela não tinha mais Orkut. E daí foi quando ele me convidou pra gente vir pra Assis no aniversário da filha dele. Ele tem uma filha, que hoje já tem 19 anos, Ana Clara. Aí eu falei, pra ir pra Assis eu vou, né? Vou passear, vou lá ver todo mundo. E depois disso, a gente, 13 anos juntos, temos uma filha de Valentina de 7 aninhos. Nossa, que legal. E quando você começou a namorar com ele,
A gente vê assim na internet, na televisão, muitos escândalos de jogadores, que trai mulher, né, esposa, alguma coisa assim. Quando você começou a namorar com ele, você tinha medo muito das mulheres dar muito em cima dele? Alguma coisa nesse sentido? Ou o Alessandro sempre foi mais focado, mais sério, assim? Olha, eu sou zero ciumenta. Eu acho que a gente está do lado que a gente quer. Se ele está do meu lado é porque ele quer. Se eu estou do lado dele é porque ele quer. Eu sou muito livre, assim. Eu falo para ele, não me prende que eu vou sair pela janela. Ele não quer viajar, eu pego a Valentina e falo, vamos para São Paulo passear com a mamãe. E tá tudo bem. Então, eu nunca tive essa preocupação. E eu penso o seguinte, eu não sou aquela pessoa que vou ficar mexendo, que vou ficar procurando. Eu falo, quem procura acha. E que decisão você vai tomar, né? A partir daquilo. Então, eu penso o seguinte, tá comigo, tá ali, não tá me fazendo de besta, não tá me enrolando. Então, eu nunca tive essa preocupação, não. Mas o Alessandro, ele sempre foi um cara muito discreto. O Alessandro não gosta de sair em mídia, em fofoca. A minha rede social é 90% eu e 10% ele. Ele não fico postando o meu casamento, a minha vida, é mais o meu trabalho mesmo. Eu respeito muito o jeito dele, ele também respeita o meu jeito. Eu já sou mais do povo, gosto de conversar, gosto de vários amigos, ele já é mais reservado, ele é bem família. Então, acho que isso ajudou muito, né? A gente nunca foi alvo de fofoca, a gente nunca quis isso. Então, a mídia, ela quer coisa errada, né? Ela quer fazer fofoca de quem não faz as coisas direito. Então, como eu e ele sempre foi tudo muito certinho ali, aí não era motivo para ficar saindo internet, fofoca do nosso relacionamento. Então, você falando toda essa história, né, que você voltou para si, estuda, a gente às vezes para pensar que às vezes é preciso ir longe para descobrir que o tesouro sempre esteve dentro da nossa casa, sempre esteve na nossa cidade. Voltamos ali. E se você teve o amor, a maternidade e a família, tudo isso, você sentiu que mudou a Lazy? Aquela Lazy de antigamente, depois que você casou, depois que você teve a Valentina, surgiu uma outra Lazy. O que você pode dizer para nós? Assim, a Lazy de antigamente era assim, a Lazy de agora é dessa maneira. As mudanças que trouxeram para sua vida? Você até perguntou como que se eu sofri muito, assim, lá no balé. Eu sofri com uma coisa que aqui na nossa cidade é cultural, não tem muita concordância verbal. Às vezes a gente fala, nós vamos. E é normal, é o jeito que as pessoas falam aqui. E eu cheguei lá falando um português bem sem concordância nenhuma. Aí eu recebia várias risadinhas ali, mas eu era tão deslumbrada que eu nem percebia que era comigo. Aí eu tenho uma amigona, que até hoje é minha amiga, Fernanda Dávila, que ela ficava do meu lado. Você sabe conversar, você tem que se impor, você tem que pensar antes de falar. Ela me corrigia. Qualquer maquiagem que fizesse em mim, eu tava tudo bem. Ela falava assim, não, amiga, você tem que valorizar, você tem que fazer a melhor maquiagem, a tua imagem que tá em jogo. Então, ela sempre me ajudou muito. Aí eu fui tendo essa transformação dessa menina que chegou lá querendo ser famosa e era coreógrafa falando por trás. Tem que pensar em dançar, não em ser estrela. E eu achava que estava tudo bem, mas eu era brincalhona, eu sou muito brincalhona. Só que as pessoas que não te conhecem, elas não entendem, né? Elas acham que você ou é metida, ou é deslumbrada, ou é fútil. E era uma maneira minha de ser brincalhona. Meus alunos de personal aqui na época que eu dava aula, eu só dava aula para juízas, promotoras, advogados. Então eu sempre tive um público muito sério. E mesmo eu sendo brincalhona, mas eu sempre fui muito profissional. Sempre gostei muito do que eu fazia. E lá ninguém enxergava desse jeito. Então foi um desafio muito grande que eu passei. E eu falo que eu aprendi muito com tudo isso. Mas eu nunca fiquei assim, magoada, nunca me senti menos que ninguém. Eu vou sempre aprendendo e vou sempre... no começo do balé eu pensava... Sabe quando você fica assim, essa menina é chata, essa não sei o quê. Eu não, comecei a olhar todas... São minhas amigas de trabalho, eu não sei o que elas passam na casa delas. Aí eu comecei a respeitar o jeito delas e elas o meu... Eu virei a mãezona delas. Eu virei, assim, referência. Eu comecei... quando eu conheci o Alessandro, eu comecei a me arrumar melhor. O Alessandro, ele é um cara
todo mundo fala que parece um jogador europeu. Ele gosta de se vestir, ele é discreto. Eu morando no Rio, calor, shortinho, blusinha. E eu comecei a me vestir melhor, que a gente estava indo muito para São Paulo. Em São Paulo, você se veste mais tampada, né? Aí eu levei fama que eu estava velha, que eu não sabia me vestir. Aí, depois de um tempo, eu virei referência. Todo mundo pedindo a minha opinião. Que roupa que colocava para ir nas festas, quando elas colocavam um salto. Eu tô de salto porque a Lazy vai estar, né? Tem que estar de salto. Então, tornou-se aquela consultora de imagem para as pessoas. Nossa, eu comecei a me arrumar mais, porque nos bastidores é onde você é vista. Quando você tá no palco, são todas iguais, todas com a mesma roupa. Então, nos bastidores, você tem que estar com a sua melhor roupa e tem que estar... E depois que eu fiz tudo isso, eu comecei a ser muito mais respeitada por todo mundo, pelo coreógrafo, pela produção, todo mundo me olhando diferente, me olhando com respeito. E desde o momento que eu comecei a namorar o Alessandro, eu nunca cheguei falando quem era meu namorado, falando que ele era um jogador. Acho que eu fiquei 1 ano para as pessoas saberem quem ele era. E aí todo mundo achou isso o máximo. Falou, nossa, ela não está querendo se aparecer. Até o próprio Faustão, quando ele ia fazer uma reunião, ele falava assim, vocês não têm que se envolver com o jogador, mas o Alessandro é diferenciado. Ele sempre conheceu como era a postura do Alessandro, né? O Faustão, ele foi repórter de campo, antes de estar ali no Faustão. Então, ele sempre falou tudo isso. Então, isso foi muito bom. Ele me ajudou muito, assim. Eu falo que essa nova Lazy, eu devo muito ao meu marido também, essa transformação. Entendi. E como que foi trocar os refletores da TV pelo sol do interior? Você ficou triste quando teve que deixar, porque era um lugar que você também gostava. Agora vou lá para o interior, vou para a cidade de Assis Chateaubriand, vou ver o que eu estarei fazendo por lá. Teve aquele momento que você sentiu assim, eu quero voltar para o balé, eu quero... Teve uma crise, vamos dizer assim, tipo existencial. Quem que era aquela Lazy, quem eu sou agora? Porque demorou um tempo para você ter a Valentina, né? Depois que você casou. Não, eu saí do balé por causa dela, que eu tive ela. Você já tava? Você teve ela e já tava. Eu engravidei lá no Domingão do Faustão e eu tinha tudo certinho, que eu ia sair do balé quando eu tivesse filho. Então, já estava tudo planejado na minha cabeça. Então, como eu já tinha ela, eu voltei para o balé. Eu tive a Valentina, depois de 6 meses eu voltei da licença maternidade, trabalhei mais 4 meses ainda. Voltei normal. Você chegou a dançar grávida, com barrigão lá ou não? Na minha época, não, nenhuma menina dança grávida. Quando você engravida, entendi. Você já é encostada. Eu queria engravidar lá dentro por todos esses motivos. Eu vou ficar 9 meses encostada, recebendo salário, plano de saúde. Então, eu já tinha tudo em mente que eu queria fazer isso. E são 6 meses de licença maternidade. Aí eu voltei ainda, aí fiquei 4 meses, aí em dezembro nós resolvemos voltar para Assis. Aí foi nesse momento que eu voltei para Assis, mas ela tinha 1 aninho. Então, eu não tinha nem tempo de pensar em saudade e nada, porque a maternidade, ela exige muito de você, né? Demais. E eu sempre, eu nunca quis perder a minha identidade. Eu sempre mantive a minha rede social. Falei, agora que eu tenho filho, eu tenho que trabalhar em casa, continuar com o meu Instagram, vou pensar o que eu vou fazer. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com moda, Eu gosto de estar na frente das câmeras. Às vezes as pessoas falam, por que você não vira consultora de imagem? Eu falo, não, gente, eu gosto de estar na frente. Eu gosto de dar dicas para vocês. Porque uma consultora, ela vira de novo uma personal, né? E eu não tô... Personal stylist agora. Mas é que, olha, você é psicóloga, não é? Não. Eu não achei que você fosse psicóloga. É que, na verdade, a consultora, a personal, a psicóloga, é uma psicóloga. Porque os alunos ficam lá, conversam, falam. Aí você pega, hoje em dia, as pessoas têm um motivo por que elas não se arrumam. Tem um motivo que elas não fazem exercício. Elas são muito feridas, as mulheres, elas têm... Então, é um trabalho bem assim, bem sério, né? Trabalhar com consultoria. Como você vai chegar naquela pessoa e mudar o jeito dela se vestir? Então, você tem que saber como fazer isso. E eu não tô afim de viver isso, porque eu fui personal, eu era mais ou menos a mesma coisa. Você é uma psicóloga da tua personal, você tem que ficar ali cuidando, né? Então, eu gosto mais de estar na frente das câmeras, eu gosto de estar ensinando, dando dicas, aparecendo, eu não quero ficar por trás das câmeras. E eu sempre quis ter o meu dinheiro, ter a minha independência. Aqui é gestão, né? Isso. Inteligente. Então, eu sempre quis ter tudo isso, assim. Eu sou aquela pessoa que... Marido, eu quero viajar. Mas agora, vai viajar, né? Pra que gastar dinheiro? Mas eu tenho. Eu sou assim. Então, eu tenho que ter o meu também.
tudo é nosso. Mas ele fala pra mim, não, amor, esse daí é seu. Aí aparece alguma viagem para um resort, uma super promoção. Fala, comprei para nós de presente. Eu gosto de ter essa independência minha, de ter a minha vida, não viver a vida do meu marido. Quem é a Leise? A esposa do Alessandro, do Corinthians. Entendi. Eu gosto e a gente percebe assim, que você inspira muitas pessoas, você tem vários seguidores ali e você cria conteúdos muito interessantes, faz provadores ali. Qual que é esse propósito que você busca mostrar para as pessoas também que cada uma pode recomeçar? Porque, querendo ou não, você recomeçou uma carreira, vamos dizer assim. De uma produtora de conteúdos digitais, você mostra um pouco da sua rotina, fazendo exercícios, às vezes eu até comento com as pessoas, olha que legal, a Leise é uma pessoa casada com uma pessoa muito bem financeiramente, mas tá ali, ó, tá lá na lavanderia, tá lavando roupa, tá alguma coisa, não quer dizer que ela... por causa que casou com alguém que tem uma condição boa, que ela deixou a sua essência, eu não vou fazer mais nada disso. Mas muito interessante quando os seus conteúdos também, porque as pessoas elas querem conhecer, vamos conhecer um pouco mais a Leise, olha ali na casa dela. Eu não sei se às vezes alguém escreve para você e pergunta para você assim, faz uma filmagem de como que é a tua rotina o dia todo, alguma coisa assim, como é que seria a criação dos seus conteúdos, quais os propósitos assim que você busca com eles? Eu já posto bastante, assim, é muito real o que eu tô fazendo, é muito difícil eu gravar para postar depois. E eu gosto muito de cuidar da minha casa, eu amo cozinhar, eu gosto demais, assim, eu tenho ajuda uma vez na semana por opção. E depois eu vou mantendo, assim, eu acho que é uma maneira até de eu me ocupar bastante, eu gosto de saber o que está acontecendo, saber o que eu tenho na minha casa, não gosto de deixar na mão de alguém. Eu sou muito assim, nossa, foi tão caro para ter isso, agora eu vou deixar estragar? Então, eu gosto muito de cuidar da minha casa também. Eu gosto de... atividade física é a minha vida, né? Eu posso ter 1 milhão de compromissos, eu vou dar um jeito de fazer antes de tudo, porque eu me sinto bem, é uma terapia para mim, eu fico até mais bem-humorada. Eu não abro mão, não existe comigo. Não vai dar para você ir para academia? Não, eu vou dar um jeito, eu vou para academia. Então, a minha intenção na internet sempre foi estar ensinando algo, tá? Eu falo muito de oração. E quando eu estou fazendo um provador, eu sempre falo para as pessoas, gente, façam compras inteligentes. Eu não fico assim, eu não quero que as pessoas saiam comprando um monte de coisa. Quero que elas comprem o que é necessário, o que elas estão precisando. Essa calça branca vai usar um monte, porque é neutra. Então, é isso que eu sempre estou mostrando na internet. E muita gente escreve para mim, eu comecei a fazer exercício por causa de você, eu comecei a me vestir melhor, hoje eu passo uma maquiagem. Então, eu falo isso, se arrumem. Quem não gosta de se ver bonita? Quem não gosta de estar com um corpo bonito? É saúde? Sim, mas também é autoestima. Você tem que escolher a roupa, não uma roupa de escolher, né? Então, é meio que um lifestyle ali, eu falo de tudo um pouquinho. Hoje em dia a internet, né, tá difícil, é muita gente ali na internet. E eu não tô aqui para virar a mais famosa, para ter 1 milhão de seguidores. Eu falo que eu não tenho nem tempo para aparecer tantos trabalhos. Eu tenho que pegar um pouco ali, porque eu me dedico muito à minha família. E tudo que eu faço, nada vai atrapalhar a minha família, assim, a minha rotina. Eu sempre coloco nos horários que eu não vou atrapalhar a minha rotina ali com a minha família. O Alessandro me ajuda muito quando eu tô fazendo algum trabalho, alguma gravação. Ele vai em busca da nossa filha e tal, mas eu tô, assim, nesse momento focada. Até ela tá maiorzinha, né? E todos os dinheiros extras que eu fui ganhando, tanto no Rio quanto em São Paulo, eu sempre ajudei muito a minha mãe, que era reformar a casa dela. Eu não posso morar num palácio e a minha mãe num barraco. A casa dela em Portugal. Minha mãe tem uma casa aqui em Assis, que foi a nossa casa. E eu falava, mãe, não vai vender? Se não vender, reforma. É casinha de BNH, casinha popular. Então, todos os dinheiros que eu fui ganhando, que eu fui guardando, eu fui ajudando ela. Nós duas ia reformando. Hoje minha mãe tem uma casa linda. Que eu falo, não, imagina, não existe isso. Eu tá morando bem, minha mãe não, né? Mas ela já voltou de Portugal? Não, ela fica 2 vezes ela fica 2 meses aqui no Brasil. Entendi. Fica fechada, tem quem cuida, tudo, mas morar, alugar, não. Mas tá lá arrumadinha. Porque não adianta, né? Você morar bem, tua família não... Todo mundo tem que estar bem, né? Para as coisas fluírem.
Isso Vem. é. E você comentou ali na questão da internet, né? Porque a internet ela tá cheia de vozes, mas poucas têm coragem de falar com o coração. E eu vejo lá assim, nos seus vídeos, você fala assim com coração, com entusiasmo. E até mesmo quando você faz provador, você não fica empurrando para as pessoas, comprem isso, não sei o quê. Você apenas demonstra um visual diferente. Por exemplo, recebi o provador da loja X, olha que legal esse look, para vocês utilizarem no dia a dia. Então, isso já é um diferencial bem interessante. Porque que nós vemos muitas pessoas, criadores de conteúdo, que elas querem vender o produto para elas ganharem uma comissão, alguma coisa nesse sentido. Sim. E eu vejo que você não, você demonstra, ficou legal aqui, vocês podem fazer alguma coisa diferente também. Mas essas empresas que mandam os produtos para você, vocês têm algum acordo, algum patrocínio, alguma coisa assim, para você, Leisa, faz um vídeo lá, ou a gente te dá um brinde, ou a gente te dá uma comissão de alguma coisa? Como é que é feito aqui na cidade de Assis, que você costuma postar bastante coisas das empresas daqui? Sim, não, eu cobro valores, eu não gosto de permuta que fala, sabe? O que eu vou fazer com 1 milhão de roupas? Então, eu quero dinheiro para depois eu fazer o que eu quero fazer com dinheiro. E eu falo assim, nem que você cobre R$50, mas cobre. Você tem que cobrar, porque senão você nunca vai ser valorizada. A pessoa que está começando com a rede social, não fique fazendo nada de graça, porque senão você não vai ser valorizada. E assim, eu não quero quantidade de empresas, eu quero qualidade. Eu quero que a empresa que me procure é porque ela gosta do meu trabalho, ela sabe que eu tenho potencial para que a loja dela venda mais, que a loja dela seja vista. Então, o trabalho da influencer, já está falando, nós não somos vendedoras, nós somos influenciadoras. Você não fica... eu amo café e Café Jesuítas é a minha vida, né? É verdade, é real. Eu só gosto de falar o que eu gosto mesmo. Se mandarem um negócio para mim, uma roupa, alguma coisa que eu não gosto, que não tem qualidade, eu não vou falar. Porque eu não vou ficar mentindo, né? Isso. Então, o café é uma coisa que é real na minha vida. Então, eu tomo mesmo café, eu gosto de café, então fica muito real. Aí, hoje em dia, as pessoas, elas... Lá de São Paulo, nossa, eu quero tomar esse café. Por quê? Porque todo dia eu tô falando do café. Então, é isso que as pessoas que vão contratar uma influencer têm que entender. Imagina, um mês você falou daquela loja. Se aquela loja vender 3, 4 peças, porque a influencer ficou falando, ela já está no lucro. Não é melhor ela ter alguém falando da loja dela do que ela ficar esperando as pessoas chegarem ali, muitas vezes fica todo mundo sem vender, está com uma crise no Brasil todo, né? Então, é isso que eu faço, a gente vai influenciando. E para isso tem valores, depende do que a pessoa quer, né? Eu quero um Reels, quero um vídeo. Eu quero só esse vídeo para Dia das Crianças. Agora eu quero esse para o Natal. Então, cada coisa tem um valor diferente. E sabe uma curiosidade? A Camarim, que é uma que eu faço provador, eu trabalhei para a dona Silvelena com 16 anos. Foi meu primeiro emprego. Trabalhei 2 anos na loja dela. E como é bom você sair de um lugar que você trabalhou pela porta da frente, né? E eu nunca tive problema nenhum com a dona Silvelena e o seu Erasmo. Eles sempre me ajudaram muito, assim. Aprendi muito com eles, que eles estão aqui na cidade há anos, né? Acho que quase que uns fundadores também, lógico, quando a Assis iniciou. Então, eu tô lá na loja com eles, tô de uma outra maneira, e as 3 lojas deles que eu faço trabalho, eles não me cobram nada, eu entrego além do que eu combino. Eu combino 4 stories, mas eu entrego muito mais ali, mas eu tenho que combinar uma quantidade, porque senão não dá também, né? Vai ficar o dia inteiro lá falando. E é chato também, o seguidor não quer ver você fazendo propaganda o dia inteiro. Você tem que mesclar um pouco, senão vai pulando e não faz sentido, né? Você falar daquela loja, se a pessoa ficar pulando e não olhar o que você está falando. E tem um ramo de atividade específico que você faz esses conteúdos, ou independente do tipo da empresa, ela pode entrar em contato com você para fazer o vestuário, dentista, uma casa agrícola, uma loja de sapatos, ou uma loja de maquiagem? Tem alguma coisa específica? Não, assim? Eu faço uma história acontecer, né? Uma casa agrícola quer me contratar. Eu vou lá e vou contar uma história,
tem coisas lá que eu uso na minha casa, Aham. né? Eu vou cortar uma grama, eu vou passar um veneno. Então, tudo vira uma história, né? Aí você cria um roteiro daquela loja. Mas o influencer, ele consegue falar de todas as lojas que procurarem ele. É só, tem que olhar se ele se identifica, né, com aquilo. E a Valentina, vendo você produzir conteúdos, assim, ela fala assim, ai, mamãe, quero gravar com você, eu também quero ser youtuber. Porque o meu filho, ele pede toda hora, ele tem também 7 aninhos, 7 aninhos e meio. Ele fala que a profissão dele é youtuber. Uhum. Aí ele pede, mamãe, vamos gravar, a gente tem que pôr no meu canal, a gente precisa fazer a edição. Eu falei assim, filho, nós vamos ainda ver certinho como é que faz, a mamãe não sabe fazer edição, né? A equipe do podcast vai estar me auxiliando daqui uns dias, mas ele quer gravar, sabe? E eu não sou uma pessoa que veio disso, de youtuber, de gravar essas coisas, assim, como você já aparece bastante de gravando ali. A Valentina, ela também, ela fala que ela quer ser youtuber, ou que ela quer ser uma dançarina também. O que ela vê, assim, se inspira em você, assim? Ela fica me copiando o dia inteiro, andando com uma capinha de celular, falando com as pessoas. Mas ela fala que não quer ser isso, ela quer ser médica. Ah, mas agora na semana do Dia das Crianças, ela fez provador para 2 lojas, para uma loja, 2 semanas seguidas. E eu pedi a opinião do pai dela e falei se ela queria. E ela falou que sim. E depois ela fez um vídeo comigo para uma sorveteria e do Café Jesuítas. E ela super topou. Mas para ela tanto faz, assim. Ah, fiz, mas não fica querendo isso, não fica. Ela fica, mamãe, me filma. Mas ela não quer ter o dela. Ela não tem isso, aquela criança. Nossa, que interessante ela ver essa imagem de você, né? Fazendo tudo isso e ela não querer. Mas ela me copia muito. Teve o dia do diferente na escola, ela foi de fitness. Ela botou roupa de ginástica. Eu falei, filha, bota uma fantasia, alguma coisa diferente. Não, eu quero de roupa de ginástica. Então ela quis igual a mamãe, ela falou. Quero de mamãe. Mas ela fica andando com o telefone, fingindo que tá falando com as pessoas. Mas eu na verdade, eu não vou nem apoiar, assim, ficar incentivando que ela faça. Eu quero mesmo que ela estude, que ela corra atrás de outras coisas também, mas é bom ela ter essa facilidade com a internet, porque hoje em dia um médico tem que estar na internet, um dentista tem que estar na internet. Eles até brincam, né? Às vezes eu vou gravar vídeo com médicos e tal. Eles falam assim, meu Deus, eu tenho que fazer faculdade para trabalhar com o Instagram, porque hoje em dia, se eu não aparecer, eu não tenho paciente. É. Então, eles ficam loucos, né? Olha só o que a gente tá tendo que ficar gravando vídeo. Mas, querendo ou não, hoje, até nós, que quando vamos buscar alguma coisa, a gente procura o quê? No Instagram. Sim. Apareceu um médico ou um cirurgião plástico ou alguma coisa para fazer uma mudancinha no rosto aqui, outra ali. O que aparece? Quando aparece para nós no Instagram, vou começar a seguir. Vamos ver como é que é o trabalho dessa pessoa. E se não tivesse na rede social, como é que a gente ia conhecer o trabalho das pessoas? Senão a gente nem saberia que elas existiam. E eu acho legal ela perder a timidez. Ela era bem tímida, ela é muito reservada. A Valentina, ela não gosta de aparecer muito, mas na internet ela falou bonitinho, ela faz as participações dela bem bonito. E isso vai ser bom até para a vida dela, né? Porque tem muita gente que fala assim ao vivo perfeitamente, pega um telefone e não consegue. Eu falo, mas é tão fácil, ali não tem ninguém. A pessoa trava, a pessoa não consegue. E ela parece ser bem comunicativa também, né? Ela é mais ali na internet, porque pessoalmente ela vai ser tímida. Ela vai chegar aqui muda, vai ficar sentada, quietinha. Eu e meu marido, a gente quer que ela seja assim, sempre a gente fala pra ela, filha, boa tarde, boa noite, bom dia, educação, obrigada. A gente fala, ela pode ser tímida, mas ela tem que ser educada. Então, a gente ensina muito isso para ela. Então, isso ela tem de sobra. Tudo ela tem que agradecer. Tudo, até em casa, ela pede, pega água para mim, eu falo, Então, a gente corrige muito isso nela. Então, assim, tem gente que não é somente tímida, né? É mal educada. Então, isso ela não vai ser. Mas isso que você comentou agora, da boa criação. Porque a gente vê hoje em dia muitos pais estão deixando que a vida eduque os filhos. E está se perdendo, porque essa questão de, por favor, com licença. Você já vê crianças que já chegam empurrando, crianças que falam palavrões. Sim. E às vezes você não está acostumada na sua casa e outras famílias que acham aquela situação normal não percebem que as outras famílias se incomodam com aquilo, porque não é da formação da família. A gente
tanto eu assim, como você, eu percebo que a gente quer uma formação voltada à espiritualidade, numa educação bem feita, de princípios. E parece que às vezes a gente está indo na direção errada, né? Ultimamente, que a gente vê aí na televisão. Não, você falou de espiritualidade, a Valentina fazendo provador, ela falava assim, essa roupa é para ir na missa. Tudo ela falava da missa, porque a gente vai todo final de semana na missa. Então, olha como ela está aprendendo. E os palavrões dela, Nossa Senhora Aparecida, Jesus, Pai amado, tudo o que eu falo, ela repete. Então, um exemplo de casa. E se ela está passando alguma coisa, mamãe reza, mamãe reza. Olha o exemplo que ela já tem, né? Já vai na formação dela como ser humano. Eu falo que a gente tem que dar essa base, né? Depois, se eles se desviarem, eles vão voltar para aquilo que eles aprenderam. Então, nós pais que temos que ensinar, não é largar para a escola ensinar. Tem muitos pais que deixam a escola, que se vira aí. Você que vai fazer, vai educar meu filho. E não é. É em casa, pais fortes criam filhos fortes, né? Então, a gente tem que estar bem, tem que estar forte para eles também crescerem fortes, um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, de amor. Então, é isso que a gente passa muito para ela. As refeições, a Valentina se alimenta muito bem, porque ela vê que nós dois comemos muito bem. Almoço, café da manhã, jantar, tudo junto ali, toda a comidinha. Então, e ela também gosta de cozinhar igual você, assim, dela querer fazer? Gosta, ela já lava a louça, ela faz tudo. E ela fala, não, tô cansada. Eu falo, eu também estou cansada. Aí ela vai lá e lava a louça dela, arruma o quarto dela. Não, eu tô criando ela pro mundo, né? Não pra mim. Eu falo pras mães, eu falo, filhos são do mundo, não são nossos. E a gente tem que cultivar muito o nosso casamento, porque os filhos vão embora. E quem vai ficar é você e seu marido. Então, se você deixar o seu marido de lado e ficar botando o filho no meio de tudo, e eu não faço nada com meu marido, tem que estar com meu filho, eu não consigo fazer uma viagem sem meu filho. Respeito quem vive assim, quem está feliz, mas eu acho que é um erro. Acho que você tem que ter sua vida também, né? Porque depois os filhos, quantos adultos crescendo e nem ligando para os pais, né? Maltratando os pais. Então, eu cultivo muito. Eu tenho com quem deixar. Tem gente que não tem uma rede de apoio. Tem gente que não tem um pai, uma mãe perto para dar essa ajuda, para o casal poder fazer alguma coisa. Quem não tem, eu super entendo, não tem o que fazer. Mas também não dá para deixar de viver com seu marido, sair passear, leva o filho junto, mas não deixa de fazer as coisas, né? Todo mundo junto ali. Eu tenho minha sogra, mesmo minha mãe não morando aqui, minha sogra consegue ficar. Acho que desde a Valentina não tinha nem um ano, a gente já viajava sozinho, nós dois, pelo menos uma vez no ano. Parece que você volta a ser cuidada. Que a gente sai com os filhos, a gente só cuida deles. Quando sai só você e seu marido, você é cuidada de novo. Ou se preocupando só com o outro, né? E quando tá com a criança no meio, aquela confusão e tudo é a criança. E eu fico imaginando quem tem 2, 3, 4, 5 filhos. Eu que tenho um, assim, eu já tenho... Não sei se porque eu fui mãe muito tarde. E eu tenho medo de deixar ele. Sabe? Medo aquele assim, se acontece alguma coisa, eu tô longe, eu não tô ali com ele, eu vou me sentir aquela culpa pro resto da minha vida, porque acho que já foi tão difícil de tê-lo, né? Eu sempre falo pra ele que ele é o meu milagre. Eu já não consigo deixar. Eu vejo eu acho interessante os casais que conseguem viajar e deixar. Eu já não consigo. Ou vai viajar todo mundo, ou vai ficar em casa. Eu sempre falo pras pessoas, eu falo assim, cada um tem uma história. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma situação diferente da outra. Então, eu sempre, quando eu vou falar na minha rede social, eu sempre falo isso. Falo, eu sou assim, mas você... Então, assim, eu não gosto de polêmica, eu não gosto de discutir. Então, é difícil alguém vir me xingar, mandar alguma coisa mal criada, porque eu sempre me coloco no lugar do outro, né? Eu falo, eu consigo, mas eu respeito. Se você tá feliz... então tá tudo bem. Agora, se a pessoa tá infeliz, se a pessoa só reclama, se a pessoa é isso, aí dá um jeito de mudar. Mas você tá feliz, você não reclama. Eu tenho amigos que tudo com os filhos grudado e tá feliz assim. Falo, tá tudo bem, fica rindo. Falo assim, vou dormir com os meus filhos até casar, 20 anos. Tem gente que dorme todo mundo na mesma cama. Você tá feliz o casal, agora assim, olhar para aquele casal infeliz, não tá gostando, então aí tem que ver o que acontece. Lá em casa a gente não gosta de dormir todo mundo junto, é só eu e ele, ela na caminha dela desde pequena. Ela nem gosta de dormir com a gente. Ela pede para ir para a cama dela. Eu sou mais liberal do que ele. Ele é mais, assim, protetor.
No começo, quando ela nasceu, a gente teve, assim, as criações, né? Cada um vem da criação para criar aquele serzinho ali. Isso. Então, ele teve que entender que eu sou mais... tomou remédio, a febre já baixou, vou lá fazer minha unha. Tá tudo bem, ela tá com o pai, tá com a... Como assim? Você vai fazer isso? Eu falava assim, meu Deus! E eu sei tudo. A Valentina tem 7 anos, ela nunca foi na emergência. Nossa, que uma criança saudável, ela nunca teve pulmão, nada. Sabe o que é nada? Eu sei certinho a vida dela, eu sei a febre dela, quanto dia vai durar, quanto tempo vai passar, eu sei tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, eu falo, pra quê? Eu falo, vou levar no pediatra porque vocês estão querendo, já não tem mais nada. Mas às vezes foi a criação dele com a mãe, né? A mãe às vezes poderia ser muito protetora, ele vê aquela imagem, assim, de super proteção e ele, às vezes, Mas ele repete. eu sempre quis casar com um homem que fosse assim o melhor pai do mundo, porque os meus pais se separaram, eu tinha 6 aninhos. Então eu fiquei muitos anos longe do meu pai. Hoje em dia a gente tem contato, faz tudo junto, a família reunida. Mas eu não tive na infância. Então eu queria muito que a minha filha tivesse o melhor pai do mundo. E ela é grudada com ele. Eu posso viajar, ficar um mês fora, que ele vai cuidar sozinho. Ela quer estar com o papai, ela ama o papai, tudo é o papai. Isso é muito bom, né? A figura, né? O primeiro amor da vida de uma menina é o pai. E ter a figura do pai presente, né? Como muda também essa questão da formação de uma criança. Ter os pais ali juntos. A gente vê muitas crianças separadas, mas a gente vê a família junto ali, dá um diferencial. Porque ela tem um modelo a ser seguido. Senão fica meio um pouco perdido, né? Sim, e a Valentina, ela é 100% pai. Papai, você me leva pra escola, papai não sei o quê, que daí ele cuida, ele dá comida na boca quando ela quer, ajuda a fazer tarefa, eu já sou a mãe brava, eu já sou a que organizo, né? Que faz a comidinha, que tá não sei o quê, que vai tomar banho, vai não sei o quê. Na minha casa é o contrário, eu que sou boazinha. Quando o negócio esquenta, eu falo assim, ô papai, resolve aqui. Não, eu que sou a mais brava na minha casa. Então ela já sabe. Se eu faz, ela nem precisa. Ela tá crescendo uma menina muito educada. Fala uma vez, não questiona, vai lá e faz. Minha preocupação era essa, né? Começar a enfrentar, né? Principalmente agora começam a crescer, vai uma pré-adolescência e começa a conviver com amiguinhos também que tem então, a formação de famílias diferentes. Às vezes a gente não sabe o que acontece dentro da casa de cada um. E às vezes vem uma mentalidade um pouquinho diferente ali, né? Bom, Leisa, nós estamos indo para o nosso final aqui. E eu queria, assim, que você passasse para o pessoal que está assistindo. Que mensagem que você gostaria que os seguidores, né, que todos os seus seguidores ali, levassem da Leise mulher, Leise mãe, Leise comunicadora, Leise produtora aí de conteúdos. Qual mensagem que você gostaria que eles, você falando e eles vissem, essa é a Leise que eu me inspiro, essa Leise que me ajuda, às vezes eu já acordo cedo, já quero ver aquele Instagram dela que ela traz para mim. Deixa essa mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Eu sempre falo que nunca foi sorte, sempre foi fé. Então, a primeira coisa, assim, é quando você está bem no seu interior, quando você está conectado ali com Deus, quando você tem uma fé. Quando você dobra o seu joelho, conversa com Deus, eu acho que tudo vai fluir diferente. Hoje em dia as pessoas estão com muita depressão, passando por bastante problemas emocionais. Então isso me ajuda muito. A atividade física também. Eu, assim, aconselho a se cuidarem. Cuida da saúde, cuida do corpo, cuida da mente. Se a pessoa quer envelhecer melhor, se ela quer fazer as coisas dela sozinha, ela tem que começar agora. Então, toda segunda-feira eu falo, já começou a se cuidar? Já começou a fazer algo por você? E se você fizer tudo isso, acho que é fé, atividade física, o resto vai seguindo por um caminho muito legal, muito prazeroso, sabe? Então, é isso. Eu tô aqui na internet para acrescentar na vida das pessoas, para falar alguma palavra bonita. Essa semana agora que passou, o avô do meu marido faleceu, ele tinha 100 anos, né? Nossa! Então, assim, nem foi aquela morte triste que eu vou te dizer, porque 100 anos, né? Já se esperava. Aí eu fui falar, assim. Eu não gosto de postar na internet, fulano tá doente, morreu, eu não posto nada. Depois que passou, eu fui lá e comentei. Eu falei, gente, a morte não é o fim. A gente não quer ir, mas a gente sabe que a gente vai um dia, então a gente tem que refletir o que a gente está fazendo agora.
Se eu olho uma pessoa no caixão, eu penso, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque ali, ó, acabou, não tem mais nada ali. Então já foi, já está... Que Deus queira que ele já esteja lá com Deus. Então é isso, é você refletir o que você quer da tua vida. Você está vendo pessoas, está visitando pessoas. Não adianta ir só quando a pessoa morreu, não adianta lembrar da pessoa, fazer uma homenagem para a pessoa só depois que ela partiu, né? A gente tem que fazer em vida, visitar em vida, amar em vida, estar com os amigos, com a família, fazer tudo agora, porque depois pode ser tarde demais, né? É porque a gente vê assim, a pessoa vai visitar, fulano morreu. Aí deixou o ano inteiro, não visitou e vai lá visitar no caixão. Sim. Assim, gente, vai visitar quando tá vivo, dá um abraço de verdade, um abraço quente, com emoção. Você vai lá já um corpo gelado, que não te expressa emoção nenhuma, nada. Não tem mais nada ali, né? Então é isso. Do pó nós viemos e retornaremos para ele um dia, né? Ninguém quer ir, mas não é o fim, né? Então é que a gente tem que fazer o melhor agora, ser uma pessoa melhor a cada dia, dobrar o joelho quando acorda, antes de dormir também. Agradecer, tirar um tempo ali para você poder agradecer. A vida passa muito rápido, é muita correria, você não tem tempo para nada, né? Então é isso, tem mais tempo. Leisa, sua história ali, um lembrete de um sucesso verdadeiro, que não é todo mundo que vê, e você é uma alma iluminada, que a gente percebe, uma esposa maravilhosa, uma mãe presente, que está ali, que todo o tempo com a sua família, principalmente nos pilares de amor, cumplicidade, confiança, fé. Então, essa sua história, a nossa conversa, eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas pessoas. Às vezes as pessoas pensavam que não te conheciam e via assim, a Leise, a esposa do jogador de futebol. E não conheciam a Leisiane Almeida. E que agora elas vão ter uma oportunidade de conhecer um pouco melhor de você. Porque às vezes a pessoa ela não consegue chegar perto da Leise, conversar com a Leise, saber como você é uma pessoa alegre, uma pessoa muito maravilhosa, meiga, que tá assim... Porque algumas pessoas pensam, é famoso, não podem chegar perto. E você não, uma pessoa de luz, iluminada, conversa, para ali na rua, conversa com todo mundo, na igreja. Tudo. Eu conheci, eu tive a experiência de conhecer. Quando me falaram assim, que quando você morava perto da minha casa, você aquela lá é casada com o jogador de futebol. Eu falei assim, nossa, acho que ela não pode, a gente não chega nem perto, né? Então tinha aquela impressão, talvez, algumas pessoas também têm. Mas assim, você vindo, contando a sua história, as pessoas percebem assim, não, a Leise é uma pessoa igual a mim, ela veio de Assis, de uma cidade pequena, sofreu, cresceu, mas nunca deixou de lado sua fé, seu amor pela família, de construir uma família sólida, baseada em princípios. Não foi uma pessoa que se envolveu em drogas, que foi pro lado ruim. Não. O sucesso dela mostrou que ela é uma pessoa forte e que ia construir uma pessoa forte, baseado principalmente na sua fé. Sim, muito. Então, essa história sua... de tudo que nós conversamos aqui hoje, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Que elas vão até ver a Leise com outros olhos também. Porque muitos, como eu te comentei, como eu, quando a primeira vez que eu ouvi falar da Leise, falei assim, eu acho que a gente não pode nem conversar com ela, que é famosa, né? A gente não tem acesso. Porque quando a gente tem a ideia de pessoa famosa, tem aquela assim, você é um ídolo, está num pedestal, eu não posso chegar perto. Mas você não, mostrou que você é uma pessoa assim. A maioria, assim, das pessoas famosas que eu conheci são pessoas como a gente. É que, assim, é difícil, né? Às vezes você tá cansado, você passa... E você tem que estar sempre muito simpático. Uma pessoa que não é famosa, ela pode estar normal, ela pode não olhar, que ninguém vai falar nada dela. O famoso, ele tem que estar sorrindo, ele tem que cumprimentar o mundo, senão ele é antipático, né? E as pessoas, elas olham muito o rótulo e não olham o produto, né? Então, assim, já tive pessoas que foi trabalhar na minha casa que falou assim, nossa, falaram que eu não ia gostar de você, que você é metida. Eu falei, meu Deus, até o meu marido brinca, tá com uma fama boa, hein? Você é um amor. E tem gente que fala assim, nossa, se não conseguir trabalhar para você, você não trabalha para ninguém. Que a gente trata as pessoas muito bem na nossa casa. O que a gente come, o funcionário vai comer, tudo. Não tem esse negócio, essa comida é tua, essa é nossa. Não existe isso lá. A pessoa tá lá trabalhando, eu falo, tem fruta, tem banana, pode comer. É para comer, não é para ficar com fome, não.
Então a gente trata o ser humano muito bem, né? Eu acho que isso tem que tratar bem as pessoas. Não existe não tratar bem. Isso é um símbolo de humildade, Aline, porque a gente vê assim que muitas pessoas brilham no palco, mas você acaba iluminando a vida como ela realmente é. Ilumina a realidade. Então, não é porque eu sou famoso, porque eu tenho dinheiro, que eu vou tratar as pessoas que trabalham comigo de maneira diferente. Sim. E isso é gratificante quando a gente ouve que não é porque eu sou isso, sou aquilo que sou diferente. Não, tem gente que, nossa, meu Deus, acha que o dinheiro compra tudo, é arrogante, é mal educado. Isso, eu que convivo assim nas lojas, eu escuto dos vendedores falando que tá difícil lidar com as pessoas. As pessoas chegam muito nervosas, mal educadas, bravas. E para que isso, né? Aí eu falo para as pessoas, o problema tá nela, não tá em você, não traz para você, não leva pro seu coração. Senão você que vai ficar mal, igual a pessoa que chegou assim desse jeito. Então você tem que quebrar as pessoas estão sendo grossas, não estão sorrindo, tá tudo bem? Olha, você é tão linda sorrindo, tem que sorrir mais. A pessoa ela se desmonta, né? Porque ela estava pensando que você ia chegar diferente, ia bater de frente. Ia ser igual ela, assim. né? Grossa do mesmo jeito. Então, é assim que a gente vai quebrando o outro, né? Sendo educada. Dando amor, falando, não, tá tudo bem. Ai, falaram de mim, tá tudo bem, gente. Ixi, eu nem ligo. Ai, a pessoa tem inveja de você. Eu falo, ai, que bom. Eu quero que ela treina todo dia. Quero que ela faça maquiagem, que ela se arruma. Eu quero que ela seja uma mini minha versão. Agora, tem inveja de mim e ficar sentada no sofá? Não é porque fácil. Se eu tô na internet, eu quero que as pessoas se inspirem em mim mesmo. Na verdade, é difícil você copiar a outra 100%. Você vai botar a tua essência, você vai só pegar uma ideia dela. E eu tô na internet para isso. Ai, a tua amiga comprou um perfume igual o teu. Que bom que ela comprou. Se eu não quisesse que ela comprasse, estava escondido. Não ia estar mostrando aqui, né? E tem gente que acha que o outro está copiando. Não, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas depois você bota a tua essência. Você pega só a ideia, né? Principal ali. Isso é. Então, até às vezes, de vez em quando, eu dou uma olhadinha. Deixa eu ver esse look aqui que a Laís tá fazendo. Vamos ver se dá pra mim. Sim, você vai pegando a ideia e depois você faz com o que você tem. Isso, daí adapta pra sua essência. Sim, com certeza. Mesmo. Bom, Laís, eu gostaria de imensamente de agradecer a sua participação aqui no nosso programa do podcast Gestão Inteligente. Espero que você gostou da nossa participação aqui. E vamos aguardar aqui o nosso programa ir para o ar. Tenho certeza que muitos comentários bons virão. E falou assim, ai, que legal que foi sua entrevista com a Laís. Adorei conhecer ela um pouco melhor. Eu que agradeço pela oportunidade, por estar aqui com você. Muito legal esse projeto de vocês. Eu espero que tenha muito sucesso. E que seja a primeira de muitas entrevistas, que vocês possam trazer bastante gente aqui para a gente aprender muito também, viu? Isso é um dos principais objetivos do projeto. Trazer histórias das pessoas, histórias que inspiram, principalmente empresários, que eles podem mostrar para a comunidade, para as pessoas que estão vendo que todo mundo é capaz de crescer, que todo mundo é capaz de alcançar o seu objetivo, com as histórias que são contadas aqui, porque às vezes a pessoa fica, ai, não consigo chegar, mas se outras pessoas chegaram, você também pode. Tudo precisa de determinação tua. Não adianta você ficar sentado lá no sofá e falando, ai, meu Deus, isso, meu Deus. Mas se inspirar em histórias de algumas pessoas que podem te ajudar também. Então, esse é principalmente um dos nossos grandes projetos aqui do nosso podcast Gestão Inteligente. E você hoje foi uma das histórias inspiradoras. Obrigada. Para as mulheres. E principalmente aí que não sabem o que fazem, o que querem fazer da vida. E que tudo é um recomeço. Sim. Lá da fama de um palco, mas continuou uma fama no meio dos conteúdos digitais. Sim. É uma dica que eu dou. Quer começar? Começa pra ontem. Não fica se cobrando muito. Ai, a perfeição. Ai, o meu vídeo tem que ser assim. Começa gravando. Leva como uma brincadeira. Depois vai virar algo profissional. Mas não tenha medo, não tenha vergonha, se joga. A internet está aí para você se jogar nela. E com certeza os frutos você vai colhendo com o tempo. Muito obrigada, Laís. Obrigada, Keila. Pessoal, chegamos então no final de mais um episódio do podcast Gestão Inteligente. Esperamos vocês nos próximos episódios. Um forte abraço. Tchau! Tchau, tchau.